Boa noite, meu povo lindo que gosta de vender e ter resultados reais com marketing digital. Sejam muito bem-vindos à nossa Quarta Pro. A gente está aqui toda quarta-feira, né, para bater um papo com vocês sobre estratégias de marketing digital para serviços, para que vocês saibam aí, né, o que fazer, que estratégias executar, como implementar. E a minha ideia é sempre compartilhar conteúdos aqui que facilitem a vida de vocês, porque eu sei que a vida aí de empreendedor é corrida, né? É desafiadora. Então, a minha intenção aqui é compartilhar esses conteúdos para facilitar a vida de vocês e principalmente para que vocês tenham mais resultados. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Para quem chegar depois, né, ficar sabendo do que a gente está falando. Quem está chegando já me deu um oi aí, se som tá bom, se estão me vendo, me ouvindo bem. Roberta, Daisy, tudo bem com vocês, meninas? Deixa eu só colocar o assunto aqui. Vamos publicar e vamos fixar este conteúdo. Então, bora lá. Vamos lá, nosso papo de hoje então é sobre a criação de conteúdo. E criação de conteúdo, eu sei que é uma dor de cabeça aí para boa parte da população, né? Boa parte de quem tenta usar o digital para vender sempre sofre do tipo: ai, como é que eu vou criar conteúdo? Eu não tenho tempo, é muito corrido, é muito difícil. Voltei pra cá, voltei, só fui ativar o não perturbe. Obrigada, Daisy. Aqui tá frio mesmo. Aqui tá bem friozinho. A gente tá na pior época do ano aí, muita chuva, muito gelado, mas aqui tá bem quentinho, tô bem agasalhada. Pronta para conversar sobre um assunto quente com vocês. Então, como eu estava comentando, né, a produção de conteúdo sempre é um dos grandes dilemas e um dos grandes desafios. Seja aí pela questão de falta de tempo, seja pela questão de saber que tipo de conteúdo postar, como produzir esses conteúdos, né, de uma forma que realmente dê resultado, atraia público, desperte o interesse pela compra. Então, toda a mentoria, toda vez que eu abro caixinha, toda vez que eu faço um post sobre conteúdo, ele sempre bomba, porque as pessoas têm esse receio, essa dúvida, né? Esse dilema aí na vida. E o que a gente tem que ter em mente, né? Acho que o primeiro ponto é sobre a importância de produzir conteúdo. Conteúdo é a nossa grande ferramenta de divulgação. É a nossa peça publicitária, digamos assim, né? É por meio do conteúdo que você vai demonstrar o teu conhecimento, é por meio do conteúdo que você vai atrair as pessoas, é por meio do conteúdo que você desperta o desejo pela venda e é pelo meio do conteúdo que você fecha vendas. E a gente precisa ter conteúdo para cada um desses momentos. A gente precisa entender quais são esses momentos e criar conteúdo para cada momento específico do nosso negócio, dos nossos objetivos. Como eu comentei, eu vou dividir esse papo em dois momentos. Momento número 1, o que você precisa ter para produzir bons conteúdos? Depois eu vou explicar como você produz conteúdos sem tanta dor de cabeça, sem precisar terceirizar nesse momento ou contratar alguém. Vamos entender o que você precisa ter antes de sair criando conteúdo que vai facilitar muito a tua vida. Primeiro ponto. Você precisa ter o teu posicionamento bem definido. Por quê? Quando você tem o teu posicionamento bem definido, você sabe exatamente para quem você vai falar. Você tem claramente ali quais são as teses que você defende, qual é o teu discurso, quais são os teus diferenciais. Então, quando a gente tem o nosso posicionamento claro, construído, definido, a produção de conteúdo é uma consequência disso. Ele vai estar guiado por este posicionamento. A gente não vai sair falando sobre qualquer coisa e nem vai estar defendendo assuntos que de repente não nos ajudam a vender. Sendo que o posicionamento, vocês sabem que ele é construído, definido quem é o nosso público, qual é o nosso produto, né? O que a gente vende, como a gente faz e preferencialmente sempre de forma comparativa com a concorrência.
Por quê? A gente precisa dar referência para o nosso cliente. Olha, diferente de tal pessoa que trabalha dessa forma, eu trabalho desta outra forma. Aqui você encontra esses diferenciais. Então, o primeiro pilar para a gente ter conteúdos com mais facilidade é ter clareza do nosso posicionamento. O segundo item que vocês precisam ter, e a gente falou muito sobre isso na aula da última segunda, é ter a tua linha editorial bem definida. A linha editorial é onde a gente define o nosso território, né? Sobre o que você conversa nos teus canais de comunicação. Quais são os assuntos que você trata? Porque nem todos os assuntos são pertinentes para o teu negócio. E lembrem-se, o papo aqui é com quem usa as ferramentas do digital para vender. Quem está construindo um negócio e usa essas ferramentas aqui, o Instagram, YouTube, LinkedIn, para vender mais, para atrair os clientes certos e vender mais. Né? Então a gente precisa definir o nosso território, sobre o que eu falo. E quem assistiu a aula de segunda sabe qual é a pergunta que a gente precisa se fazer. Quais são os temas que eu preciso conversar aqui, que eu preciso tratar, que vão ajudar o meu cliente a entender a forma como eu trabalho, vão elevar o nível de consciência dele e vão despertar o desejo pela compra. Depois que eu tenho o meu posicionamento definido, a minha linha editorial, é fundamental que você construa a tua matriz de conteúdo. Qual é o grande problema de quem fala que não sei o que postar? É quem não tem uma matriz de conteúdo. A matriz de conteúdo é onde você tem lá mapeado todos os assuntos que você pode tratar. É onde você tem junto o teu arquivo da salvação, onde você salvou as tuas referências, as ideias, porque a gente pode ter uma ideia genial hoje. Se a gente não anotar num documento, na hora de produzir os teus posts, na hora de produzir os teus conteúdos, você vai ter esquecido. Então, ter uma matriz de conteúdo é vida, meu povo. É vida. Porque você vai olhar lá e você vai ter todas as suas ideias listadas. Você vai olhar lá e você vai ter referências. Você vai olhar e você vai saber o que você já fez e o que você não fez, o que deu certo e o que não deu certo. Você vai olhar e você vai ter bem detalhado quais são os problemas do teu público que você trata. Então, você precisa ter a tua matriz de conteúdo. Além da matriz de conteúdo, o outro ponto que você precisa ter, que facilita muito a criação, é você ter editorias. Quem estava na aula de segunda também, eu expliquei o que são editorias, que são quadros fixos que você tem no teu Instagram, ou no teu LinkedIn, ou no teu YouTube, ou até mesmo para tua base de e-mails. Só tomar uma água. Minha água tá acabando. Coisa linda. As editorias, quando você tem esses quadros fixos, você tem dois ganhos. Ganho número 1, você acostuma a tua audiência para que ela volte nas tuas redes naquele determinado dia, porque ela sabe que você trata de determinado assunto. Então ela se interessa por aquele modelo de conteúdo e ela volta. A segunda vantagem, que está diretamente ligado com o tema de hoje. Se você tem o quadro fixo, você já direciona o teu pensamento para aquele tipo de conteúdo. Então é muito mais fácil você pensar no que postar, no que produzir, se você já sabe qual é o tópico do dia, qual é aquela função. Então, se você tem ordenado, organizado, posicionamento, linha editorial, matriz de conteúdo e editorias, você tem todo o guia necessário para construir os conteúdos com mais facilidade, ok? Lembrando que depois eu vou dar exemplos práticos para criar os conteúdos mesmo com mais facilidade, mas a gente está falando do que você precisa ter antes. Quando você vai criar os teus conteúdos, não sei se todo mundo aqui já assistiu às aulas, mas eu sempre explico que os nossos conteúdos, eles partem de onde? Eles partem do nosso planejamento. Então, o primeiro passo é você montar o teu plano comercial. O que você quer vender naquele período? E a minha orientação é que vocês sempre façam o planejamento do mês. Então você olha para o teu mês e você define quais são os serviços que você vai dar foco naquele período. Seja um serviço por semana, seja um único serviço durante o mês todo, seja um serviço diferente a cada 15 dias. Mas qual é a oferta? Qual é o teu planejamento comercial? Afinal, a gente faz esse movimento todo
nas redes sociais para quê, minha gente? Para vender. Se eu não sei o que eu quero vender, se eu não tenho o meu plano comercial bem estruturado, é óbvio que o meu conteúdo não vai me ajudar a vender, porque as coisas estão desconexas. Então você organiza lá todo o teu material, você senta e monta o teu plano comercial, preferencialmente do mês, ok? Então, definir, quero vender esses itens, nessa semana é esse, naquela semana é esse, na outra semana é esse. Sempre defina junto com isso as ofertas. Qual oferta eu vou fazer? Oferta é a gente dar motivo para a pessoa comprar naquele momento. Que argumento eu vou usar de escassez? Ou de urgência? Ou os dois? Eu tenho que ter o meu guia, senão eu fico criando só conteúdo aleatório. Muita gente que me fala assim, Elisa, eu não vendo. Eu não consigo vender pelo Instagram, acho que não é para mim. Eu vou lá dar uma olhada, não tem uma oferta. Se você não fizer oferta, você não vende. Então, o conteúdo, ele respeita a lógica do nosso plano comercial. Estamos entendidos até aqui? Me deem ok. Quem chegou aí, Érica, chegou agora. Fiapo por fiapo. Diego, meu ex-colega de curso. Nosso curso lá em Porto Alegre, no Clique da ESPM. Bom te ver por aqui. Então, a gente precisa organizar os nossos materiais, montar o nosso planejamento. Além disso, uma outra coisa que facilita, gente, o que eu tô compartilhando aqui é a mesma lógica que a gente faz aqui na agência, tá? Exatamente a mesma lógica. E a gente faz isso aí para trocentos clientes, né? Para vários clientes. Então, organizei todos os meus materiais, posicionamento, matriz de conteúdo, linha editorial, minhas editorias. Montei meu planejamento do mês. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você escolher um dia da semana. Escolha um único dia da semana. Ah, vai ser no teu sábado, no teu domingo, na segunda, na terça. E construa os materiais da semana inteira. Numa sentada. Talvez no início você possa levar o dia inteiro para construir os materiais da semana. Mas depois, com o tempo, você vai pegando jeito, você vai tendo mais referências do que funciona e do que não funciona, você consegue fazer isso mais rápido. Por quê? Se você deixa para montar cada material que você vai postar no dia que você vai postar, você tem que te concentrar naquele assunto, você tem que buscar as referências, você leva muito tempo para engrenar na produção. Se você define um único dia para produzir todo o conteúdo daquela semana, você entra no fluxo. Então, assim, testado e aprovado. Você consegue produzir muito mais rápido e com muito mais facilidade. Além disso, os conteúdos ficam em uma sequência mais coerente. Você consegue ordenar eles ao longo da semana de maneira mais coerente. Então, eu tenho as minhas editorias, eu sei o que postar em cada dia. Eu tenho a minha oferta, eu sei para onde direcionar aquele conteúdo. Dentre todo o universo que eu trabalho, quais são os conteúdos que eu vou falar. Senta uma vez só e produz aquele conteúdo. Obrigada, Rafael. Bom te ver por aqui também. Então, assim, você senta um único dia e produz esse conteúdo. Na hora de produzir o conteúdo, aí a gente vem para outro problema, né? Porque daí o povo diz assim, eu não sei mexer nessas ferramentas, eu não levo o menor jeito para criar materiais. Eu já compartilhei aqui com vocês que a única matéria que eu peguei recuperação na minha vida inteira foi educação artística. Não, minto, não foi a única. Eu peguei recuperação em educação artística e educação física. Mas eu sou muito ruim de arte. Muito ruim de criação, não é minha praia. Eu consigo montar planejamento, eu consigo entender do negócio, eu crio muito bem texto, mas partiu para arte, eu sou um desastre. Hoje eu tenho uma equipe de designers, né? Aqui na agência a gente tem pessoas que constroem os materiais e constroem os meus posts também. Quando eu comecei a agência, eu comecei sozinha. Eu criava os meus materiais, mesmo pegando recuperação em educação artística. E quais são as formas que a gente tem para criar bons materiais mesmo sem saber mexer em ferramenta? Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sugestões para vocês, ok? Vamos lá. Primeira forma, a mais simples de todas, tá? A mais simples de todas. Você tá lendo uma reportagem num site, você tá lendo um livro,
você viu algum conteúdo interessante, fez algum slide, tira um print. Aquele print da notícia, aquele print uma foto do livro, aquele print do slide que você está fazendo, aquilo pode virar um post. Aquele print da tela do Zoom da reunião com o cliente, de uma reunião de planejamento que você fez, aquilo pode virar um post. E você vai e trabalha no assunto, trabalha ali na descrição da legenda sobre aquilo. Então você não precisa criar uma arte. Quantas pessoas perdem a oportunidade de lançar uma notícia em primeira mão, de falar de um assunto que está aí na boca do povo, né, que tá em alta naquele momento, de falar sobre uma grande notícia porque ficou esperando para produzir uma mega arte. Então, muitas vezes o conteúdo ele é sempre mais relevante. Não que a gente não tenha que cuidar com detalhes de design, que a gente não tenha que cuidar das cores da nossa identidade. Tudo isso agrega valor, tudo isso é importante. Mas o conteúdo é sempre prioritário, sempre prioritário. Então, um print de uma notícia, mais a tua opinião, o teu parecer, contextualizar aquela notícia para os teus clientes é mais relevante. Então, essa é uma forma extremamente fácil de criar conteúdos e conteúdos relevantes. Junto com o print, vem a questão da própria foto, né? Eu posso tirar uma foto de um livro que eu tô lendo e postar. Outra forma extremamente prática de fazer é usar o bloco de notas do celular. Quantas vezes você não está lendo um livro, não está vendo uma aula, né? De repente tu está estudando, não está preparando um material para um treinamento, preparando material para uma mentoria, para uma consultoria, para um atendimento, para uma reunião e não vem várias ideias, né? Você não está ali apresentando um passo a passo, diz, putz, eu posso compartilhar isso aqui com a minha audiência. Vai lá, põe no bloco de notas. Você tira o print do bloco de notas, salva ali do bloco de notas e publica. Aquilo ali funciona super bem. Por quê? Fica uma apresentação clara, você está entregando um conteúdo relevante e você está postando na hora, né? Está postando ali no time. E não leva, gente, 2 minutinhos, porque você está estudando sobre aquele assunto. Então, esta também é uma forma simples de fazer. Eu conheço grandes perfis que basicamente postam dessa forma, como bloco de notas. Então, as tuas anotações que vão servir para ti, você pode compartilhar. E até mesmo no texto da legenda, você pode trazer isso. Olha, tava lendo esse livro, identifiquei esses 4 pontos, tô aqui compartilhando que vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Você já sabia? Você já tem consciência? Você já aplica? Ou fez lá, tava aqui montando uma apresentação, um treinamento e decidi compartilhar com vocês esses 4 passos que são extremamente importantes. Não precisa ser 4 passos, pode ser uma pergunta, né? De repente um questionamento e desenvolve ali na legenda o restante do texto. Essa é outra forma. Então, o print de uma notícia, o bloco de notas. Outro item que tem gente que toca o seu perfil só desta forma. Fotos. Fotos. Fotos tuas, fotos de paisagens, fotos de momento. Então, você não precisa ter um card construído. Você pode postar uma foto e desenvolver o texto na legenda. Né? Muitas vezes pode ser uma própria imagem da internet, olhando os direitos, né, para estar gratuita lá, direitinho, mas uma foto, uma imagem com um bom texto já funcionam super bem. Então você não precisa ficar lá criando os posts, pode simplesmente botar a foto, tá? Essa é outra forma. Outra maneira, que também tem um perfil que tem mais de 100 mil seguidores hoje, e durante acho que os 5 primeiros anos que ele trabalhou, ele só fazia dessa forma, é usar os stories. Você pode simplesmente usar os stories. Lá nos stories, gente, tu pode botar imagem, pode botar texto, pode botar fundo no texto, pode botar um gifzinho, pode botar um sticker. Então tu pode botar muitas coisas e construir posts muito interessantes, muito bonitos, inclusive, usando os stories, seja com o fundo escuro, seja com o fundo colorido, seja com o fundo branco. E você coloca o texto, muda a cor do texto, coloca lá uma imagem ou um gifzinho.
e simplesmente usando o Stories, que é a ferramenta do próprio Instagram, você consegue salvar ele. Você não precisa nem publicar ele nos Stories. Você pode salvar e compartilhar. Se você abre uma caixinha de perguntas, muitas vezes você vai botar lá a caixinha, dar uma resposta interessante, é um conteúdo interessante, baixa para o feed também. Até mesmo o fato de gerar curiosidade, né? Olha, tô respondendo as caixinhas, vem conferir a resposta para essa pergunta. Você aproveita para já levar o pessoal para os stories também. Então, a ferramenta tá aí na mão de vocês, né? Tá o tempo todo. Então, você usa ali os stories, faz o texto e você pode publicar. Dá para fazer carrossel. Eu já fiz vários carrosséis. Quando saiu, acho que o último, eu fiz vários, mas o último que eu fiz foi quando saiu o case da Boca Rosa. Aí eu fiz toda uma explicação nos stories sobre o case, né, para as pessoas entenderem a lógica, explicando o que ela estava fazendo e mostrando que não é só o planejamento dos stories dela que dá resultado, mas é o posicionamento que ela construiu a vida toda. Falando também que não foi de uma hora para outra que ela chegou com esse posicionamento de empresária, ela foi evoluindo, né, e que aquilo ali para mim ainda é uma antecipação de algo novo que ela vai lançar. Mas eu fiz essa explicação nos stories. Eu achei que ela ficou muito boa, eu queria levar pro feed, porque nos stories é muito rápido, né, só 24 horas. Eu baixei e publiquei. Os mesmos stories que eu postei lá, eu fiz um carrossel aqui no meu Instagram. Por quê? Porque eu não queria esperar até segunda-feira para botar na pauta da criação. Eu ia perder o time do assunto que estava rolando naquele momento. Então essa também é uma maneira muito prática e tu não precisa saber mexer em mais nada, a não ser o próprio stories. Uma outra forma, essa eu usei pra caramba, não aqui no meu perfil, mas quando eu abri o Instagram, quando eu abri a agência, eu abri o Instagram da agência, que eu não uso mais, né, não tá lá parado, mas eu abri o Instagram da agência e os posts que eu fazia, o que eu fiz? Eu não tinha equipe de criação ainda, eu terceirizava a criação quando eu fechava os projetos e naquela época os meus projetos não eram de gestão de redes, não eram de campanhas. Eu comecei com projetos de construção de presença online. Então eu não tinha necessidade de ter um designer na equipe. O que eu fiz? Eu criei um fundo lindão de PPT, um PPT mesmo, PowerPoint. Criei um fundo lindão, vermelho, e eu trabalhava com vários textos lá dentro. Então assim, eu fiz um fundo padrão, botei a loginho pequenininha, botava os textos, as informações e eu salvava como PNG. E aqueles PowerPoints, os slides do PowerPoint que eu salvava como PNG, eles viravam os meus cards. Tem uma colega que no ano passado, ela ficou desempregada e daí ela já tinha uma grande experiência em marketing. Eu falei para ela, disse, olha, tem muita gente no mercado contratando serviço de ativação de redes sociais. Você tem conhecimento, tem competência, você pode oferecer esse serviço. E ela ficou, acho que para mais de 6 meses, atendendo os clientes dela, sozinha. Ela não sabia mexer em ferramentas, ela não sabia mexer no Canva, e ela fazia todos os posts dos clientes no PowerPoint. Ela pegava imagem, ela pegava logo, ela criava o texto, né? O PowerPoint é cheio de recurso. Então ela fazia no próprio PowerPoint, porque ela não sabia mexer em outra coisa, ela salvava em PNG e publicava. Então o PowerPoint também é uma excelente ferramenta. Quantas vezes vocês não montam slides lindíssimos para palestras, para treinamentos, que vocês podem salvar em PNG e aproveitar aqueles próprios slides que vocês fizeram para as palestras e para os treinamentos? Quantos conteúdos vocês não têm já em PowerPoint que vocês podem salvar em PNG e utilizar nas redes sociais de vocês? Também é uma forma que facilita muito a vida da criação de conteúdo. Concordam comigo? Quem aqui já usa alguma dessas técnicas? Me conta aí, antes de eu apresentar as outras. A Deise está falando, né? Ó, uso anotar, mas não compartilho. Começa a compartilhar o bloco de notas, Deise. Bora lá. Bora lá. Deixa eu ver, tirava nota alta em tudo e na aula de trabalho manuais a nota era baixa. eu sou dessas, Deise. Já usou? Então, ó, PPT dá pra gente usar super, né? Então, assim, relembrando, print, bloco de notas, fazer os textos nos stories, usar uma foto e usar o próprio fundo de PPT, né? São 5 formas aí que vocês podem fazer
para facilitar a criação dos conteúdos, quando a gente está falando aí da criação mais operacional. Eu vou apresentar mais uma forma agora e depois eu quero falar um outro item para vocês também que é muito importante para vocês levarem em conta. A questão do próprio Canva. A Roberta toda amando o Canva. Então, a minha última sugestão, penúltima, porque tem uma extra, né? Eu prometi 6, mas tem uma extra que eu quero falar aqui com vocês que é muito importante. O Canva, gente, é uma ferramenta gratuita, super simples, né? No início a gente pode até apanhar um pouquinho, mas ele é muito intuitivo, ele é muito simples de ser usado, né? Ele é muito prático. Você pode salvar os teus modelos, então você pode criar lá os teus padrõezinhos com a tua fonte, deixar salvo, isso aí atualizando, isso aí mudando cor. Tem packs prontos, eu inclusive tenho um pack à venda, tem R$19,90, mais de 50 modelos. Quem quiser, o link tá na bio. Ainda ganha uma aula de como fazer stories. A gente criou esse pack para ajudar o pessoal lá da comunidade, para que vocês possam simplesmente pegar os modelos que a gente já deixou pronto, já tem a distribuição, onde botar a fonte, onde botar a chamada, onde botar o texto, onde botar a imagem, onde botar o textinho aqui. Então, o Canva facilita demais, porque tu já salva com as cores da tua marca, tu já pode criar ali os teus modelos ou pode comprar um pack desses, né? Como foi um pack com 50 modelos, dá para tu usar a vida toda que tu não vai cansar dos modelos que você precisa. E isso agiliza, facilita muito. Então, eu vejo muitas pessoas pensando assim, ou se travando, ou deixando de vender, deixando de ativar as redes sociais, porque não sabem mexer numa ferramenta. Porque não tem grana ainda para contratar alguém para fazer as artes. Não deixem isso travar vocês. Não percam a oportunidade de apresentar o conhecimento de vocês, de apresentar os serviços que vocês têm, de se relacionar com o público por não ter ninguém para contratar. Então, assim, são seis formas que vocês podem usar. E o pack do Canva, a gente deixa tudo muito profissional, tá? Quem é mais chatinho com imagem, o pack no Canva funciona super bem, né? Ele é teu, tá ali, edita, ajusta da maneira como você quer. Então, essas são as formas que vocês podem usar. Elisa, eu passo um tempão escolhendo o modelo. Érica, vou te dar 2 conselhos, tá? Você pode escolher um dos 2. Ou você entra lá para a comunidade e você ganha o pack prontinho com os 50 modelos, e ainda ganha todo o meu suporte, o meu acompanhamento e validação dos teus materiais por 1 ano. Ou então você compra o packzinho lá do Canva, que tem os 50 modelos prontos e ganha aula de stories. Te dou essas 2 alternativas, porque ficar aí perdendo tempo escolhendo o modelo no Canva, gente, não vale a pena. Você pode criar os teus modelos, não tem problema nenhum, né? Você pode criar os seus modelos, deixar salvo, ou compra já esse packzinho pronto, mas eu acho, Érica, que é o momento de você vir para a comunidade, que vai te ajudar. Agora com aquele posicionamento lindão que você definiu, agora é a hora de meter a cara lá para a gente começar a desenvolver as estratégias de vendas, tá? Então, existem essas alternativas. Uma outra alternativa, a Daisy está perguntando aqui, está na comunidade. Daisy, lá no Nutror, né, você recebeu acesso, tem a comunidade no Face, e você recebeu acesso no Nutror. Lá no Nutror tá liberado o packzinho. Tem as aulas, tem os modelinhos e tem lá um que é o pack do Canva. Todo liberadinho para vocês. Só clicar e acessar e bora usar aqueles modelos, tá? 50 modelinhos. Tem para stories, para post de carrossel, para post de live com convidado. Tem de tudo e é 100% editável, tá? Pode mudar para as tuas cores, pode inserir tua logo. Então tá todo lá liberadinho para usar. Mas além desses itens aqui, gente, além dessas 6 formas, então vamos só recapitular um pouquinho aqui o que eu comentei. Primeira coisa, vocês precisam organizar as informações, tá? Vocês precisam organizar as informações. Então tem que ter posicionamento definido, tem que ter linha editorial, tem que ter matriz de conteúdo. Preferencialmente tem que ter editorias, tem que ter o planejamento, né? E principalmente o plano comercial, tem que ter norte do que vocês vão vender. E aí vocês podem criar os materiais
criar os materiais usando print, bloco de nota, texto nos stories, foto, o Canva ou o próprio PPT. 6 modelos. Agora eu quero falar de outras 2 coisas com vocês. Coisa número 1. Conteúdo não é só post nas redes, tá? Conteúdo não é só posts nas redes. Vocês podem e devem criar artigos. Vocês podem criar artigos no blog de vocês. Se eu não tenho blog, deveria ter um blog para ranquear no Google. Mas se você não tem um blog, faça no LinkedIn. Criar artigos, especialmente no blog de vocês, proprietário, é muito bom. Não precisa de arte, gente. É escrever ali o conhecimento de vocês, passo por passo, de uma forma interessante para o público. Aí, o que você faz com esse artigo? Esse artigo te dá recorte para fazer, no mínimo, bem por baixo, umas 6 postagens pequenas. Você pode avisar nos stories, avisar no feed, chamar as pessoas para lerem esse artigo. Essa é uma outra forma de fazer. Uma outra maneira de fazer conteúdo é isso aqui que eu tô fazendo. Abrir a câmera e conversar. Falar sobre os conhecimentos de vocês. Aqui não precisa de arte, não precisa de produção, não precisa de nada. Isso aqui vira um excelente conteúdo aqui no feed do Instagram depois. Além disso, eu baixo esta live e ela vira um excelente conteúdo lá no meu canal do YouTube também. Ela vira um excelente conteúdo nos meus stories também. Então, fazer live, fazer vídeos, não precisa ser uma live de 1 hora, não precisa falar tanto quanto eu, 1 hora, meia hora, pode ser lives mais curtas. Também é uma forma de fazer conteúdo. E por fim, tem o conteúdo dos stories, né? Muita gente sofre. Ai, criar o conteúdo dos stories. Os stories, gente, se preocupem e foquem muito mais em documentar a jornada de vocês e interagir com o público. O que é documentar a jornada? É mostrar que você está estudando, é mostrar que você está se preparando, é mostrar que você está atendendo, é compartilhar os pequenos recortes que você acha que faz sentido da tua rotina. Não precisa compartilhar a tua vida pessoal. É instigar o teu público com perguntas, com enquetes, é abrir espaço para ele conversar contigo, abrir caixinha. Todas essas formas de gerar conteúdo não requerem produção e são muito mais fáceis, são muito mais simples. Muitas vezes os conteúdos dos stories te dão bagagem para você criar os conteúdos do feed. Então essas são as formas que vocês têm. Concordam comigo que se a gente organiza a casa, a gente monta um planejamento para ter um guia, é muito mais simples a gente criar? Porque o que cansa a criação de conteúdo? Quem aqui chuta? Ou melhor, me contem vocês. O que desanima ou deixa vocês cansados na hora de criar conteúdo que você pensa assim, ai, que saco, acho que isso aqui não é pra mim. Me contem aí. Enquanto isso, vou ler aqui os comentários. A Erika falou, já adquiri os teus... Ah, já adquiriu, Erika? Que bom, que bom. Eu te espero lá na comunidade. Te espero. Lá é o teu lugar. A Daisy já tá lá, te espero lá. A Mari, que entrou aqui também, já tá na comunidade também. Tô esperando você e a Roberta. São minhas próximas aquisições para a comunidade. Então, olha, já que vocês não me contam, né? O que normalmente enche o saco na criação de conteúdo? É criar conteúdo e não ter resultado. A maioria das pessoas que cansa de criar conteúdo, que não quer mais fazer live, que não quer mais fazer posts, que não quer, é porque não tem resultado. Então a gente tem que ter em mente que o resultado só vem se a gente criar conteúdos. Se a gente não criar, não adianta você esperar ter audiência para fazer lives. Não adianta, tá? Não adianta. Você faz lives para a audiência começar a chegar. Este é o caminho. Você começa a postar para ganhar seguidores. Você não espera ganhar seguidores para começar a postar. Só que você precisa fazer isso de uma maneira ordenada. Você precisa fazer isso de uma maneira estratégica. E a maneira estratégica de fazer são os pontos que eu comentei antes. Definindo todos os elementos que tem antes.
A criação em si, eu apresentei aqui mais de 6 modelinhos, mais as outras dicas aqui de artigos e outros materiais que vocês podem fazer. Então, assim, não se travem e tenham em mente, gente, essa chave tem que mudar, tá? Vocês não estão criando conteúdo para o Instagram. Vocês não estão criando conteúdo para o LinkedIn. Vocês estão criando conteúdo para divulgar os serviços de vocês. Vocês estão criando conteúdo para atrair o público, para elevar a consciência do público, para vender os serviços de vocês. Como é que a gente vende? Demonstrando o nosso conhecimento, explicando para que serve, explicando como funciona, explicando o que é diferente da concorrência, entregando pequenas vitórias, mostrando a importância do que a gente faz e fazendo boas ofertas, fazendo convite para as pessoas avançarem. E quem trabalha com serviço não deve ter medo de entregar conteúdo. Não deve ter medo de entregar conteúdo. Porque por mais que você explique, por mais que você ensine, o conteúdo que é entregue aqui, ele nunca tá de uma maneira totalmente completa e totalmente ordenada. Ele vai dar pequenas vitórias, ele vai ajudar, né? Hoje eu trouxe aqui exemplos práticos que eu sei que vão ajudar vocês, tá? Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente a criar com mais facilidade, a organizar a sua rotina, né? Eu tenho essa certeza, mas eu sei também que vai faltar muita coisa, que vai faltar muita informação para vocês. Porque este é o processo, é assim que as coisas funcionam. Então a gente não pode ter medo de entregar conteúdo. Esse é o maior erro que a gente pode cometer, ter medo de entregar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A Daisy colocou, eu gosto de escrever, me inspire e vou escrevendo. Ótimo, Daisy, aproveita isso. Tem uma coisa que eu defendo muito, a gente precisa usar melhor e a gente precisa focar naquilo que a gente faz muito bem. Então, por exemplo, se tu gosta de escrever, tu já tem livros lançados, então aproveita esta tua habilidade. Invista em artigos para o LinkedIn, invista em artigos para o próprio blog, né? Coloque lá os teus conteúdos. Depois você usa esses artigos como roteiro para vir fazer uma live, porque tu já ordenou as ideias lá pela escrita. Depois, quando você tiver alguém trabalhando contigo, a partir dos teus artigos, ele pode fazer os teus materiais das redes. Então, sempre priorizem os formatos que vocês funcionam melhor. Tem um povo que diz assim, não adianta mais fazer post em carrossel, porque não funciona. Mentira! Mentira! Post em carrossel traz um monte de seguidor. Se você não gosta de fazer vídeo, né, faça menos, faça o estritamente necessário ou não faça inicialmente. Use primeiro aquilo que você faz bem, que você tem mais facilidade. Foque no conteúdo. Depois você vai evoluindo, depois você vai aprimorando, depois você vai botando outros elementos. Por exemplo, hoje eu faço os stories tranquilamente, eu abro a câmera, eu converso, eu abro a live, converso. Comentei com vocês, né? Eu sempre falava, eu odeio gravar vídeo, eu nunca vou fazer um curso gravado. Domingo eu gravei um curso inteiro e eu amei gravar o curso. Eu achei que ficou muito melhor, tanto que as próximas ofertas de curso, eu vou mudar o formato. Eu não vou mais entregar o curso ao vivo, eu vou entregar o curso gravado, porque eu entendi que funciona muito melhor, fica muito mais didático para o aluno. E em algumas ofertas eu vou oferecer uma mentoria, uma sessão de tirar dúvidas, um período de acompanhamento. Porque é muito mais interessante. E era um bloqueio que eu tinha, mas foi o quê? Foi da evolução, de 66 semanas dando aula ao vivo, organizando melhor os pensamentos. Nos stories, inicialmente, eu só postava foto, eu só filmava a tela ou filmava alguma coisa e falava por trás. Hoje eu abro, falo, arrumada, desarrumada, descabelada, a gente faz com mais naturalidade. Mas a gente só aprende a fazer fazendo. Eu me deixei travar? Não. Eu comecei a fazer aquilo que eu já fazia bem. Depois eu fui incorporando outras ações. Deixa eu ver o que a Erika falou aqui. A Roberta, a comunidade já está nos meus planos. Te espero lá, hein, Roberta? Elis, depois do curso de posicionamento estratégico, considero que já evolui. Essa semana mesmo, tô nos stories, aparecendo, fazendo vídeo. O que me falta são ofertas e lives, mas chegarei lá.
É isso aí, Érica. Foi o que eu falei no início, né? Quando a gente tem o nosso posicionamento definido, a gente tem o principal para produzir bons conteúdos, que é recheio. Você tem uma tese para defender. Você sabe a forma correta de apresentar o teu produto. Você sabe com quem você está falando. Quando você sabe com quem você está falando, você cria mais conteúdo com mais facilidade. Definição de posicionamento é vida. Definição de posicionamento é o ponto mais estratégico para a gente ter bons resultados no digital, porque é a partir dele que todo o resto se desdobra. Se você não parar e construir, definir o teu posicionamento para construir, tu fica aí perdendo tempo. Tu fica fazendo conteúdo para cá, para lá, um discurso para cá, um discurso para lá, e tu não evolui. Tu não faz as coisas de maneira intencional. Tu não sabe nem para onde tu quer levar teu cliente, nem o que você defende. Não tem clareza para apresentar os teus serviços. E sem clareza, não tem venda. Porque ninguém compra o que não entende. Tá? Ninguém compra o que não entende. Mas é um processo constante de evolução. Continua firme. A Roberta colocou aqui. Se eu postar 3 stories no dia, eles precisam ter relação um com o outro? Roberta, a gente criar o storytelling nos stories é sempre melhor. É sempre melhor. Você pode abrir o dia falando da tua rotina, né? Falando assim, não da tua rotina, falando do, por exemplo, para hoje tem tais e tais compromissos, ou dá um bom dia, hoje os desafios são tais e tais, ou dá um bom dia, hoje vou postar um conteúdo que vai ajudar vocês a resolver X problema. E depois você vem com outros conteúdos relacionados. A historinha do dia, né? Os stories tem essa coisa, a historinha do dia. Mas tu pode começar não necessariamente com eles interligados. Começa registrando tua rotina. A hora de estudar, hoje teve reunião com um cliente, dá uma dica, compartilha o próprio post do feed, faz mais de repente 2 stories relacionados, abre uma caixinha de pergunta. Então, eles não precisam estar necessariamente interligados. Sempre pense nos stories como a história do dia. A historinha do dia. E daí ali no meio da historinha do dia você tem que lembrar de ser útil para o teu público. Então eu vou mostrar o que eu tô fazendo, porque as pessoas gostam de me conhecer, gostam de saber o que eu tô fazendo. Eu vou mostrar o que eu tô fazendo, os pontos que vão me ajudar a aumentar a minha autoridade e a minha credibilidade, porque vão mostrar que eu estou em movimento. Mas eu também vou gerar conteúdos de valor para o meu público. Esse é o pensamento na hora de fazer stories. Sou coautora de 4 livros. Tá na hora de escrever o teu sozinha, né, Daisy? É isso. Ah, agora tu colocou aqui embaixo, né? Agora eu vou partir pro solo. Isso aí, tá na hora de escrever o teu livro. Que bom. Obrigada, Daisy. Que bom. A Daisy aumentou minha autoestima hoje em vários pontos. Falou que eu tô bonita com essa roupa de frio e que eu falo bem. Que bom. Sabe que falar bem também é prática, né? Eu sempre falei muito. Desde muito nova, eu sempre falei muito. E eu nunca fui uma pessoa tímida. Porque eu também dancei durante muitos anos, né? Eu dançava, participava de concurso. Sempre fui meio exibida mesmo, então não tem problema. E a fala veio da própria prática, né? Então, assim, desde muito cedo eu fui coordenadora, dei treinamento. Então, acho que foi daí que foi desenvolvendo. Como eu não tinha a trava da timidez... E uma coisa é verdade, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente faz live, quanto mais a gente faz aula, quanto mais a gente cria conteúdo, mais fácil vai ficando, mais prática a gente tem. Certo, minha gente? Então, relembrando, para criar conteúdos com facilidade, defina posicionamento, construa a tua linha editorial, monte tua matriz de conteúdo, defina editorias, monte seu plano comercial, faça o planejamento dos posts do mês, construa todos os da semana numa tacada só, porque você ganha tempo. E de forma simples, sem precisar contratar ninguém, você pode usar prints, você pode usar bloco de notas, você pode usar textos nos stories, eu tô vendo a minha colinha aqui para não esquecer de nenhum. Pode usar uma foto e desenvolver um texto. Pode usar o Canva com modelos prontos, inclusive tem um pack para vender, link tá na bio. Ou deixa um oi aqui que eu envio para vocês, pack com 50 modelos, ou vocês podem usar o próprio PPT. Vocês podem usar vídeos,
vocês podem fazer artigos, vocês podem fazer lives, certo? Bora, minha gente, organizar essa vida e começar a criar mais conteúdos para ficar cada vez melhor nisso, para a gente criar mais pontos de contato com o nosso público, para que a gente consiga apresentar mais pontos de vista da forma como a gente trabalha, para aumentar a nossa autoridade, para atrair mais clientes e principalmente para vender mais. Porque tudo que eu trago aqui para vocês, tudo que eu compartilho, sempre tem o objetivo de mostrar para vocês o caminho para que vocês tenham mais resultados. E resultado só tem um que importa, que é as vendas do teu negócio. Você precisa vender. É óbvio que depois da venda, o que é muito importante também, que é ir paralelo. Para mim, assim, eles estão juntos. É você entregar com excelência. Porque se você entrega com excelência, então não é só o vender pelo vender. Você tem que vender bem e entregar com excelência. Só que você só consegue entregar com excelência se você atrair o público e convencer ele a comprar de você. Senão você pode ser um puta profissional. Mas se não tem ninguém te ouvindo e ninguém querendo comprar de você, você não vai conseguir cumprir a tua missão de realmente ajudar as pessoas, de realmente transformar a vida de alguém, ajudar a transformar o negócio de alguém. Então, venda é o coração de qualquer negócio. Tenham isso em mente. Venda é o coração de qualquer negócio. Nenhum negócio, nem filantrópico, se sustenta sem vendas. E hoje não existe meio mais democrático, mais acessível e com melhores resultados do que o marketing digital. Então, bora aproveitar, bora usar e abusar de maneira inteligente dessas ferramentas que estão aí na nossa mão e bora vender. Espero vocês aí todos os dias lá na minha caixinha dos stories. Espero vocês na aula de segunda-feira que vem. Vai ser uma aula bem bacana. A gente vai falar sobre como analisar por que os teus conteúdos não performam tão bem. Vou falar um pouquinho de métricas, da intenção de cada post. Então vai ser uma aula bem interessante segunda-feira que vem. E quarta-feira que vem a gente tá de novo aqui na nossa Quarta Pro. Um beijo, minha gente. Ótimo restinho de semana para vocês e até mais. Tchau!